Eu vim hoje falar sobre os decretos que o governador Tarcísio anunciou em um evento para umas 1.000 pessoas no dia 6, na semana passada, lá no Palácio dos Bandeirantes, que são relacionados à pessoa no transtorno do espectro do autismo, que é o caso do meu filho, de 15 anos. Quando a gente olha superficialmente para os decretos, eles parecem uma coisa bacana, e foi a minha impressão, inclusive, lá no evento. Inclusive, teve um discurso do secretário Feder sobre educação inclusiva, que me deixou empolgada, que me deixou feliz. Mas o problema é que, quando a gente saiu de lá, primeiro que eu demorei muito a ter acesso ao material. Eu só fui ter acesso a esse material 24 horas depois, quando ele saiu no Diário Oficial. E tem uma coisa que eu também queria falar relacionada a antes disso. Eu já sabia que esse decreto ia sair 3 semanas antes, e eu fiquei 3 semanas oferecendo ajuda, querendo ter acesso ao material. Afinal de contas, o meu gabinete é sobre isso, né? O meu gabinete é formado por pessoas autistas, pessoas com deficiência, mães de pessoas autistas e especialistas no direito da pessoa com deficiência. Mas a gente não teve retorno, a gente não conseguiu ter acesso a esse material e não aceitaram a nossa ajuda para pelo menos dar uma olhada nesse material e ver se tinha alguma coisa que estava ali fora da Lei Brasileira de Inclusão, fora da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Pois bem, quando a gente teve acesso a esse material que saiu no Diário Oficial, o que a gente viu foi um pouco preocupante e, na verdade, mostra o que vem se desenhando no estado de São Paulo, o que a gente viu acontecer no município de São Paulo recentemente, que é uma dificuldade de as crianças autistas conseguirem incluir as suas mediadoras escolares dentro da sala de aula. A prefeitura recentemente soltou uma instrução normativa via COPED, impedindo a entrada das ATs, que são as acompanhantes terapêuticas das crianças autistas dentro da sala. O que a gente viu nesse decreto, principalmente o da educação, é que quem vai decidir se a criança autista precisa de suporte, e por suporte eu estou falando da acompanhante terapêutica, de um mediador para ajudar a professora dentro da sala de AEE no contraturno, de qualquer tipo de adaptação de material, quem vai decidir é a Secretaria da Educação. Parece uma coisa bacana, no mundo perfeito, mas a gente não está no mundo perfeito. O que a gente tem visto acontecer em prefeituras no interior do estado é que, quando essa decisão fica a cargo da Secretaria da Educação, os direitos são negados. Sempre se pega uma criança com deficiência, autista ou com qualquer outro tipo de deficiência, e se fala que não precisa contratar ninguém, que aquela criança não precisa de suporte, porque o objetivo é economizar, é não contratar o profissional para poder dar o auxílio para aquela criança. Então, estão se recusando os laudos, os relatórios de equipes multidisciplinares daquela criança que dizem que sim, aquela criança precisa de um auxílio dentro da sala de aula, porque a Secretaria da Educação daquele município está dizendo que não, a criança não precisa, porque não quer contratar o profissional. E esse decreto diz exatamente isso, que agora quem vai decidir se a criança precisa ou não de suporte é a Secretaria da Educação. Então, isso me preocupa muito, porque a gente tem visto esse filme repetidamente. Foram mais de 200 denúncias em um mês de mandato de falta de acessibilidade educacional em todos os municípios do estado. Com a mesma questão, as prefeituras estão negando suporte porque a Secretaria da Educação diz que a criança não precisa de suporte. E é exatamente isso que esse decreto está trazendo. A decisão vai ficar na mão da Secretaria da Educação. A gente já sabe o que vem por aí, é bem preocupante. No dia seguinte desse decreto, a gente já viu mães tendo liminares negadas, porque estavam pedindo suporte para os filhos autistas, por causa do decreto, porque agora quem vai decidir é a Secretaria da Educação. Outra coisa que me preocupa é que eu venho conversei com o secretário Kassab, porque a gente teve uma ação civil pública que beneficia cerca de 80.000 autistas no estado, que foi derrubada judicialmente, recentemente. E, por causa dessa ação civil pública, esses autistas têm acesso à educação especializada aqui no estado. Eles só têm acesso a essas escolas porque elas são conveniadas pelo estado, por causa da ação civil pública. Agora que ela foi derrubada, essas famílias estão sem saber para onde elas vão. Eu entendo que essas escolas especializadas muitas vezes extrapolam a sua função, elas fazem um papel de assistência social. Mas, se a gente tirar essa escola especializada dessas famílias, o que é que a gente está dando em retorno? A gente está dando assistência social? A gente está dando o centro-dia? Então, essas famílias vão ficar desamparadas. E nesse decreto não veio nada, não veio uma linha falando no que a gente vai poder dar para essas famílias da ação civil pública para poder resolver essa questão de uma possível falta dessas escolas especializadas.
Não foram consultadas as famílias, não foram consultadas as professoras e os professores, que são os que sofrem, né, em segundo lugar, depois da criança. Quem mais sofre quando tem uma criança autista sem apoio dentro da sala de aula é o professor, que tem que dar conta de 35 alunos e mais uma criança com deficiência que está sem apoio. Não se consultou professores, não se consultou sociedade civil, não se consultou pessoas com deficiência, não ouviram o gabinete que eu ofereci várias vezes. A gente tem especialistas em direito da pessoa com deficiência lá. E agora a gente está vendo aí o que a gente consegue fazer para dar uma consertada nesse decreto, para que as famílias sofram menos impactos disso. A gente tem recebido muitos contatos de famílias que estão preocupadas com isso, e o que a gente espera é que, das próximas vezes, o governo escute. A gente tem gabinetes aqui de pessoas que estão interessadas na causa da pessoa com deficiência, a gente tem especialistas aqui em direito da pessoa com deficiência. Não dá para deixar passar uma oportunidade de ouvir essas pessoas, de ouvir as famílias, de ouvir os especialistas, de ouvir a sociedade, de ouvir os professores, para que a gente não passe um aperto igual a gente está passando agora, com liminares caindo por causa de um decreto equivocado. Obrigada.